Salve, galera. Bom, como vocês perceberam aí, faz um tempo bom que eu não gravo vídeo pro canal. E, bom, eu fiquei um tempo sem gravar, não porque eu não queria, mas vamos chamar assim, que eu tive alguns problemas técnicos. Só que já tá resolvido, graças a Deus. Então tô voltando aqui. Nesses dias que eu fiquei sem gravar, bastante me incomodou internamente a questão de eu não estar postando no portal. Que eu gosto, diante das coisas que eu faço para ajudar na nossa missão. Postar no portal é uma das que eu mais gosto de fazer e, enfim. Mas normalmente a forma que eu posto no portal é gravando meus vídeos, né, e fazendo esses podcasts. Então, para não parar de postar, eu desenvolvi um quadro onde eu pretendo trazer os principais jogos que joguei na minha infância, pré-adolescência. O título do quadro vai ser os que mais joguei, mas no caso não necessariamente os que mais joguei, mas também os que mais gostei. O que dá na mesma, eu diria, porque eu não me lembro agora na minha cabeça de um jogo que eu gostei muito, que eu joguei uma vez, eu zerei uma vez, então vai dar na mesma, vai ser os que eu mais joguei. E aí também eu pensei em estender esse quadro, essa ideia para outras áreas, né? Por exemplo, a música que eu tanto gosto, então já pode enquadrar na arte em geral, que engloba filmes, livros e assim por diante. Então eu vou manter postando artigos, mesmo eu voltando aqui a gravar. Eu vou manter porque, como eu disse, eu gosto de estar sempre postando e movimentando. Só que uma coisa que me incomodava bastante, que eu não gosto de ficar pondo assuntos tipo assim, notícias, né, que só vale pro dia e passa, né, porque quando as pessoas buscaram pelo meu nome, eu gosto de ajudar no desenvolvimento da consciência, na percepção do processo cognitivo, nas coisas que envolvem metafísica no geral. Então, manter esse quadro vai ser bom pro portal, no sentido de movimentação, e bom para mim também, porque aí eu vou poder manter, né? Quem quiser ver um conteúdo que eu diria mais metafísico, mais sério, por assim dizer, é só ir em podcast, né? No categoria podcast. E então eu vou manter trazendo esses artigos, aqueles que eu acharem mais propício, não necessariamente relevante, né? Mas os que eu acharem mais propício / relevantes, eu vou fazer vídeo lendo e comentando coisas a mais. Então, para iniciar esse quadro, eu comecei com um dos games que eu mais joguei na minha infância, tá? É Chrono Cross, muita gente conhece, alguns não conhecem, alguns conhecem e não jogou. O Chrono Cross, na verdade, eu não posso chamar de infância, porque eu já não era mais criança, porque quando ele lançou eu já não era mais criança. Ele é de 99, né? E 98, 99, não lembro exatamente o lançamento, vai estar aqui no artigo, eu vou ler pra gente direitinho, mas é 99 se eu não me engano agora, porque eu não quero falar besteira, mas está aqui no artigo. A questão é que quando lançou, eu já era um pré-adolescente, né? E, enfim, aí tem várias curiosidades, né, que eu quero contar. Eu morava numa cidade pequena, quem me conhece já sabe, então ali as coisas chegavam atrasadas, né? Mas não chegavam, porque eu comento aqui no artigo que a fórmula do jogo é muito interessante, principalmente para a época, porque não tinha coisas parecidas na época. E quando eu falo aqui, eu já vou até explicar de uma vez. É que, tipo assim, como eu morei numa cidade bem pequena, é como se eu morasse no passado, tá? Eu mergulhei bem no passado do coletivo geral. O que eu quero dizer? Por exemplo, eu diria, no Brasil, né? São Paulo seria o futuro, né? E as demais capitais, cidades maiores, né? E enquanto onde eu morei, que era interior, e os interiores seria passado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o Chrono Cross chegou lá bem na época de seu lançamento. Por quê? Porque o Chrono Cross foi lançado numa época onde já tinha PlayStation 2, entende? Tava na época de lançamento de PlayStation 2 e tudo mais, só que o Play 1 ainda estava muito em evidência. Então, 2, 3 anos após o seu lançamento, eu acho que eu tô até exagerando, foi menos, chegou na minha cidade. Só que o que acontece? As coisas chegavam na minha cidade atrasado, só que em proporção. Porque para eu poder jogar e tudo mais, eu dependia das locadoras de vídeo, porque lá era locadora, né, de videogame, assim que a gente chamava. Eu vejo gameplay, vejo o povo jogando nos canais aí, e tem muita coisa familiar, né, que pessoas passaram também. Esse negócio de locadora, jogar videogame na locadora, os fliperama e assim por diante. Então, quando o Chrono Cross chegou na minha cidade,
tudo que tinha, tipo assim, as coisas realmente atrasado, tá ligado? Então, tipo assim, quando eu joguei o Chrono Cross, era uma... Como que eu posso explicar o que eu quero dizer? Tipo assim, quando o Chrono Cross chegou, ele chegou 1 ano e meio, 2 anos atrasado. Só que tudo chegava em proporção nesse mesmo tempo atrasado. Então eu lembro que na época foi muito bugado, porque eu comprei um CD na época, que quando você passava pro segundo CD, que ele tem 2 CDs, chegava em tal parte que você não conseguia passar. Aí eu comprei outro CD, e na época era CD pirata, né? Não tem nada a ver eu dizer isso aqui, porque a gente tá no Brasil, a gente sabe muito bem que a pirataria dos games no passado era muito grande, tanto que a Nintendo teve uma época que parou de vender pro Brasil. Eu não sei se voltou, porque eu parei muito de consumir a Nintendo, apesar que foi o meu primeiro videogame, eu gosto muito do Super Nintendo, mas a Nintendo havia parado um tempo de produzir pro Brasil diante de tanta pirataria. Então o que acontece? O Chrono Cross que eu comprei na época, quando você chegava no CD, no segundo CD, você não passava de uma certa parte, porque teve uma remessa que foi vendida na minha cidade e região, que no segundo CD travava numa parte, você não conseguia passar, dava um bug no jogo, né, nessa pirataria. Então eu comprei outro CD e travava, um monte de gente reclamou isso, até que eles fizeram uma nova versão, aí podemos passar. E nessa nova versão eu zerei 9 vezes seguida, né? Mas enfim, eu vou ler aqui. O artigo está no nosso portal chrislucer.com.br. É só você acessar o link fixado aí no topo dos comentários na descrição, que você vai ter acesso ao artigo que eu fiz para esse vídeo em específico, e ali também vai ter a matéria para vocês acompanharem. Eu indico que você que está assistindo pelo canal já entre aí no link e leia o artigo para se tornar mais interessante para você acompanhar. Por quê? Eu não vou filmar com o meu celular aqui, porque fica um formato chato, ruim. Eu vou só ler mesmo. Vocês acompanhem lá, diante dessas possibilidades, que é melhor, no portal, né? Eu faço lá porque eu tô aqui com o PC aberto. Eu pensei em fazer no formato do StreamYard, só que primeiro que eu ainda tenho que aprender a mexer, mas agora eu vou fazer isso. Só que basicamente, como eu nunca mexi, eu perguntei pro Josimar, por exemplo, que já mexeu, ele me falou que para fazer vídeo gravado, né, naquele formato, você tem que pagar. Ele serve mais para live, né, que é gratuito e tudo mais, então não deu para fazer porque eu não queria fazer live. Mas eu vou começar a usar ele e fazer lives pra gente poder conversar mais sobre esses temas principalmente. Então vamos lá, já me estendi muito, tá? Vou começar aqui a ler o artigo, como eu já disse, clique no link fixado para vocês acompanharem, principalmente você que está aí no canal. Entra aí, vai lá no nosso portal, leia por lá que fica mais interessante. Mas então é isso, o Chrono Cross é um dos jogos que eu mais joguei na minha infância, longe de ser o primeiro, né? Já era Play 1, eu já era mais velho, na época de seu lançamento eu já não era mais criança. A gente vai ver a data aqui, eu comento melhor, mas se for 99, por exemplo, eu já tinha... Enfim, quando eu joguei, que se a minha memória não falha, eu estava na oitava 6, entende? Na oitava 6 eu estava na casa dos 13 anos, por aí mais ou menos. Então, já não é criança, é 99 que chegou aqui pro PlayStation, é isso mesmo. Então, 99 eu já estava na casa dos... é isso mesmo, 12, 13 anos. Então beleza, vamos lá, vou ler tudo aqui, vocês acompanham aí. O vídeo vai ficar meio grande, mas vou tentar comentar pouco. Qualquer coisa eu faço lives, aí a gente pode discorrer mais sobre detalhes. Eu vou ir comentando o que for necessário, que vou ler na íntegra esse artigo que eu fiz e comentar, usar mais. E também não sei se eu vou ler tudo, senão fica muito grande, tá bom? Então vamos lá, ó. Salve galera, vou iniciar a partir deste artigo uma série sobre os games que mais joguei na minha infância e pré-adolescência. Vou estender essa ideia para outras áreas, música, desenhos, filmes, etc, que eu já expliquei. Pegando referências no Google, se necessário, para adiantar o trampo. Ou seja, tipo assim, para que eu vou escrever um monte de coisa da história, etc, se eu posso achar algumas coisas já no Google para me adiantar de escrever, até porque eu tô com um teclado um pouco zoado, ele fica atrapalhando, sai várias letras, sai letra errada, então é um trampo muito grande, no meu caso, de digitalização pelo PC. Então algumas coisas eu já copio no Google, colo aqui e vou ajeitando conforme a minha percepção, a minha experiência particular. Então, beleza. Pegando referência no Google, se necessário, para adiantar o trampo, mas sempre moldando as minhas opiniões particulares baseadas em minha própria experiência. Neste artigo falarei sobre o RPG Chrono Cross. Joguei muito esse game, zerei ele 9 vezes seguidas, já que ele tem a opção New Game+. Mas fora essas vezes seguidas, eu zerei tantas vezes que perdi as contas. Chrono Cross veio com a difícil tarefa de superar seu antecessor. E 23 anos depois de seu lançamento, podemos dizer que missão dada é missão cumprida,
Por exemplo, um pouquinho disso aqui, ó, eu consultei no Google e era um post antigo, entendeu? Eu tive que reformular as datas e etc. Ou seja, eu tenho que conhecer do que eu tô lidando, não é só copiar e colar, não, eu tenho que saber. E nem tudo que tá aqui eu copiei e colei, né? Como eu tô dizendo, o que eu copiei, eu ajeitei para minha percepção particular. Entendido, né? Então, beleza, vamos continuar aqui. Então, olha, esse jogo eu zerei ele 9 vezes seguida, porque ele tem a opção New Game+. Por quê? Porque você começa o jogo com tudo que você fez anteriormente. Os monstros são muito difíceis e na medida que você faz um New Game+, você pode também escolher a opção. Se eu não me engano, faz muito tempo que eu joguei também, eu não joguei recentemente, só fiz uns testes, né? Tem que lembrar tudo. Mas se eu não me engano, na medida que você faz New Game+, você pode escolher uma opção de aumentar a dificuldade também. Por quê? Porque você recomeça o jogo com as coisas que você tinha anteriormente e ainda no jogo revolucionário. Hoje em dia é fácil com o emulador você acelerar, né? Mas era pouco jogo que tinha essa opção. No New Game+, você voltava com suas magias para aperfeiçoá-las e etc. E você poderia acelerar também, para não ficar naquela lenteza tudo de novo, entende? Então você estava numa briga, ou upando seu personagem, alguma coisa, você, se eu não me engano, usava L2 para acelerar e também frear um pouco o tempo, salvo engano. Então vamos lá, ó. A partir de aqui vai ter alguns spoilers. Então o jogo é antigo, de 99, mas se você não jogou e não quer surpresa, é complicado. Outro ponto, aqui eu não vou revelar muitas coisas da história totalmente, até porque o irmão Ariel deixou 2 links nesse artigo aqui, que eu estou lendo. Então você entra no link fixado, eu vou deixar os 2 vídeos que ele colocou no comentário. Então eu não assisti para conferir novamente, então não posso falar 100%, tudo que tá ali tá certo, mas eu não assisti recentemente. No entanto, eu entrei no link, eu percebi que eu sou inscrito do canal e lembrei desses vídeos, eu já vi ele lá na época que lançou, se eu não me engano eu vi em 2016. Então, e na época eu achei coerente, né? Porque ele explica da forma dele, ele conecta a história de Chrono Trigger com a história de Chrono Cross. Então é bem interessante, quem quiser aprofundar na história sem jogar, ou fazendo os dois juntos, se for jogar a versão em inglês e não dominar muito o inglês, vale a pena conferir. Outro ponto, sobre game, né? Pode parecer um vídeo que não é sério, mas eu quero já frisar também que os games, principalmente para nós luciferiano, eu sou a favor. Eu sei que tem pessoas que são contra, tem como exemplo o Afonso lá do canal Ciência de Verdade, ele é extremamente contra videogames, principalmente para homem mais velho. Para criança também parece que ele não apoia muito, só que eu sou o contrário. Eu entendo os argumentos dele, eu entendo a visão de mundo dele e pros ideais, pro que ele quer conquistar e tudo mais, não seria ideal mesmo que ficar jogando muito game, porque ele é o tipo de pessoa que ele quer seguir a Torá, as leis, então complicadíssimo. Mas nós os ferianos sabemos muito bem que essas visões que tem games, jogos e tudo mais são as possibilidades da consciência de interação. Então eu diria que uma pessoa que joga desde pequeno ou vê animes desde pequeno e essas coisas, a margem de pensamento abstrato dele é maior do que uma pessoa fechada na analógica. Ele consegue ir mais além na percepção, entende? Porque é acostumado a lidar, já que tudo é percepção, tudo é possibilidade da consciência. Mas enfim, senão vai ficar muito, muito longo. Qualquer hora a gente pode abordar, eu já abordei em outros momentos, sobre a importância de videogame e tal. Sem falar da questão metafísica, tem várias coisas, na minha opinião, que ajuda a criança, a pessoa que joga desde pequeno, ela treina seu cérebro, se esforça em desvendar coisas, em sair da zona de conforto, e melhorar um outro idioma. Eu, por exemplo, hoje, eu não manjo muito de inglês, mas o pouco que eu domino é graças a músicas, que eu sempre gostei de músicas de heavy metal, essas coisas em inglês, então eu tinha que ficar traduzindo na época, não tinha internet nem nada, então eu tinha que ficar com um dicionário. Então eu já fui melhor e mais fluente no inglês, só que eu parei de treinar, de jogar numa época da vida, então eu perdi um pouco ali, né? Mas ainda o pouco que eu domino é graças a games e música. Então o game ajuda de diversas formas. Aprender uma nova língua para poder passar, aprender a raciocinar, pensar, resolver puzzle, né? Resolver quebra-cabeça, paciência, porque tem jogo que você tá lá no final, é um mapa gigante, você tem que voltar lá no começo para pegar um item, entende? Então diversos fatores positivos num game, mas como eu já disse, depende do que cada um busca, dos seus propósitos e assim por diante. Vou continuar aqui na leitura então. Eu já falei aqui, vai ter alguns spoilers, mas poucos. Vou começar aqui sobre o Chrono Trigger, é um jogo que veio antes do Chrono Cross, que dá base pro Chrono Cross, né? Eu prefiro 1000 vezes o Chrono Cross porque eu não joguei o Chrono Trigger na minha infância.
Eu já comecei logo pelo Chrono Cross, depois que eu fui conhecer ele, e para ser bem sincero, né, e verdadeiro com a minha audiência aí, eu não cheguei a zerar o Chrono Trigger, mas está dentro também das coisas que eu quero fazer, se Deus permitir ainda nessa vida, né, zerar em algum momento possível, né. Mas então vamos lá. Mas eu sei bastante de Chrono Trigger, viu? Já joguei, como já disse, já vi vídeos, já li. Outra coisa que eu quero enfatizar. Eu já vi esse vídeo que o irmão Ariel colocou aqui, contando história e etc. Já li muito sobre o Chrono Cross e o Chrono Trigger. Hoje em dia tem versão até em português para você jogar no celular de emulador. Mas na minha infância não era bem assim, na minha adolescência não era bem assim. A gente tinha que se virar, entende? Então, eu sonhava, de verdade, eu sonhava muito que o Chrono Cross, não só o Chrono Cross, como outros RPG, mas principalmente o Chrono Cross, quando eu era mais novo, eu sonhava que tivesse uma versão em português, entende? Para eu poder entender tudo certinho que estava acontecendo no desenrolar desses games. Não só Chrono Cross, como Breath of Fire, que eu sou muito fã da série. O Final Fantasy também sou muito fã. O primeiro que eu joguei foi o 8. Tava vendo esse canal dessa mesma pessoa aqui, que tá falando sobre Chrono Cross e Chrono Trigger. O primeiro que ele jogou é o 8, então ele tem um carinho. Eu me identifiquei bastante também, gosto muito do 8. Irei falar desse game em específico da série. E, bom, basicamente é isso, né? Vou continuar aqui porque senão eu me estendo muito e esse vídeo vai ficar grande. Já está ficando, né? Vamos lá. Então, eu quero dizer isso. Então, eu manjo dos dois games, né? Hoje em dia, eu conheço bastante da história, vi muita coisa em português, mas na minha época não era bem assim, não. Você tinha que desenrolar, entende? Tinha que ter um dicionário, ler, ir na tentativa e erro, ou então contar com revista, e mesmo assim na minha cidade era tão pequena que não tinha banca de revista. A revista que eu achava era na mesma locadora de videogame, então muitas vezes eu pedia pro dono da locadora: por favor, consegue pra mim o detonado de tal jogo, quando eu precisava. Mas eu sempre fui uma pessoa meio complicada nesse aspecto, tipo assim, cada um tem seu jeito de ser, né? Alguns vão julgar e não sei o que, não sei o que. Eu não tô nem aí pra julgamento porque eu sei muito bem porque que eu sou assim. Mas na questão, eu não gosto de jogar jogo no nível Waze, né? Eu entendo quem joga, eu entendo os porquê, mas eu não gosto. Por exemplo, tem jogo que a gente acaba jogando, mas eu não me sinto bem jogando no nível Ace. Guitar Hero, por exemplo, eu já comecei ele no nível mais difícil, no Expert, porque no nível Ace eu só usava 3 botões, inclusive fazia eu errar tudo, porque eu ficava ouvindo as notas no nível Expert, cada nota que você está ouvindo, você aperta elas. No nível Ace, além de diminuir o número de botões, ainda, tipo assim, eu tava ouvindo as notas, só que para facilitar para as pessoas de alguma forma, não vinha todas as notas, vinha menos, né, para ficar mais fácil, só que para mim não ficava mais fácil, eu escutava a nota apertando, por consequência eu ia errando. Então eu já comecei no nível Expert, que usava todos os dedos possíveis e só todas as notas que estava tocando vinham os botões, então assim por diante. Por que eu falei isso mesmo? Então então eu não gostava, da mesma forma que eu não gostava de jogar nível Waze e tudo mais, eu também não gostava de usar detonado para zerar. Eu gostava de pegar o jogo e zerar. Só que ao mesmo tempo também eu sabia reconhecer, não tô passando, preciso de um detonado. Também nunca tive problema nenhum em pegar um detonado se caso eu não conseguisse passar, e também nunca tive preconceito. Não, já tive quando era mais novo, mas hoje em dia não tem preconceito nem nada e compreendo muito bem hoje em dia eu pego vários jogos e jogo um detonado, tá ligado? Porque eu já não tenho tanto tempo assim. Então tudo são fases na vida. Então, principalmente hoje em dia, não tem preconceito nenhum com quem joga um detonado, eu entendo, ainda mais quando a pessoa trabalha, é pai de família já e tudo. Eu tô até lembrando até de uma pessoa aqui, o Simas, né, que é amigo do meu primo João Paulo, e ele jogava muito detonado. E na época eu achava meio estranho, ficava, detonado. Mas hoje eu entendo, o cara era ambicioso, queria ganhar muito dinheiro, trabalhava de dia, de noite, até de madrugada às vezes. Então como é que ele ia ter tempo pra ficar batendo cabeça com o jogo? Você pega o detonado, você zera o jogo e bola pra frente. Então beleza. Só quis dizer que na época era mais complicado, não tinha detonado nem nada, e mesmo que tivesse eu só ia na última ocasião. E no caso Chrono Cross eu usei um detonado. Eu tive que ir na locadora que tinha lá na época, lá de uma das locadoras que eu mais gostava, que eram 3, e aí eu tirei xerox de uma revista, né, para poder passar o Chrono Cross certinho, porque realmente era muito complicado na época. Mas enfim, vamos lá. Começando por Chrono Trigger, né. Chrono Trigger foi lançado para Super Nintendo no Japão em 1995, sendo um sucesso absoluto de crítica e público. Produzido pela chamada Equipe dos Sonhos. Oronobu Sakaguchi, nome japonês, então os japoneses aí não vão ligar pela pronúncia, mas vou tentar pronunciar corretamente. Então, o criador Final Fantasy, a equipe dos sonhos eram 3 pessoas, né? É claro que é uma equipe grande, mas igual na física, quando falar 2 físicos estavam descobrindo tal coisa, na verdade é os 2 cabeça, né? É os 2 frente, é os 2 que o povo conhece, mas por detrás dos 2 tem toda uma equipe, então é a mesma coisa aqui. A equipe do sonho eram esses 3, que é o Hironobu, criador de Final Fantasy, Yuji Ori,
é diretor de Dragon Quest, e o Akira Toriyama, né, que é nada menos nada mais que o criador de Dragon Ball. O jogo foi um marco no gênero de RPG. Uma sequência seria mais do que certa, e Chrono Cross chegou em 1999 para o PlayStation com a difícil missão de fazer jus ao clássico. Mas será que hoje, 23 anos depois, o jogo conseguiu cumprir o seu legado? Fiz uma pergunta aqui, para mim com certeza cumpriu, eu deixo bem claro aqui. Aí tem um desenho aqui, vocês vão ver, eu coloquei o Goku, né, e o Chrono, de Chrono Trigger, né, para vocês verem a semelhança nos traços. Mano, quem manja de Dragon Ball e quem desenha, tipo eu, por exemplo, sabe que, tipo assim, o Chrono Trigger e o personagem do Chrono, os personagens do Chrono Trigger, o principal Chrono, e os personagens do Dragon Ball, tipo, putz, poderia o Goku participar do jogo, ou então o personagem principal participar do Dragon Ball, sem nenhum susto nem nada, porque os traços são exatamente os mesmos, né, que são, eu já tentei explicar isso para as pessoas, tem gente que parece que não pega a visão. Tanto o Dragon Ball quanto One Piece, eles têm uma forma de traços para anime, que é desenho japonês, específica. Por que eu digo isso? Porque de fato o criador de One Piece baseou no criador de Dragon Ball, e o criador de Dragon Ball fez porque ele quis mesmo. Até onde eu sei, ou se baseou em alguma coisa eu não tô ligado. Mas se vocês for fazer algum curso, eu já vi isso na internet, já pesquisei, existe um padrão que caracteriza um anime, diferente, por exemplo, Pernalonga, Pica-Pau não é anime, é desenho de outro país, não é do Japão. Então, para ser um anime, além de ser do Japão, eles têm uma característica nos traços que configura, que caracteriza aquele ali como um anime. E vocês podem perceber, pega Sword Art Online, o Kirito, né, o personagem principal. Você tem um monte de anime aí que você põe um monte de personagem perto, você vai ficar confuso se você não conhecer bem o anime. Então, todo mundo é Kirito, então... Ainda que tenha alguma diferença, por exemplo, o Naruto ficou muito famoso. O Naruto em si, ele tem uma característica bem única dele, os outros personagens também, mas no geral, traço do cabelo, tipo de olho, os traços no geral, eles são bem personificados, né? Tem um molde bem específico, que Dragon Ball e One Piece foge, entende? Então, quando você pega o personagem Chrono, do Chrono Trigger, você já vê de cara que é um desenho do Akira Toriyama ou alguém que imitou descaradamente. Mas no caso não foi imitação, realmente é dele. Entenderam o que eu quero dizer? Por isso eu deixei o Goku e o Chrono aqui para vocês fazerem essa comparação. Agora pega o personagem de qualquer outro anime e compara com Dragon Ball se tem o mesmo traço. Não tem, é diferente. Ainda que seja anime. Então vamos lá. Lá e de volta novamente. Quando eu era criança, sonhava que esse jogo fosse em português, já falei, o Chrono Cross. Na minha época, eu tinha que me contentar com traduzir usando dicionário ou, com sorte, conseguir achar revista em bancas, ou os dois, né? No meu caso, ainda tinha que ser na cidade vizinha ou pedir para o dono da locadora de jogos conseguir revistas, né? Hoje temos a internet para facilitar a vida de muitos. Então entra aí, galera, no link fixado, porque tem muitas imagens, muitas coisas para ser mais interessante para quem estiver assistindo, principalmente no meu canal. A história de Chrono Cross foi criada pelo roteirista e diretor Masato Kato, e algumas pessoas da equipe original retornaram a esta sequência, incluindo o diretor de arte Yasuyuki Hone, o produtor Hiroshimi Tanaka e o compositor Yosumori Mitsuda, e o planejador de som Minoru Akao. Nobuteru Ueki ficou o nome deles é muito estranho, ficou a cargo do design dos personagens. A história de Chrono Cross é focada no personagem principal chamado Serg, ou Serge, né, mas o certo é Serg, e aborda a temática de mundos paralelos. Eu mesmo chamava Serge quando era criança, na verdade eu não sei qual que é o correto, porque eu falava portuguesado, né? Portuguesedo, fazendo um gancho com as viagens no tempo do primeiro jogo. Ao ser transportado para uma realidade paralela, na qual Serg morreu ainda criança, vou chamar de Serge, viu? Na qual Serge morreu ainda criança, ele parte em busca de compreender os diversos desfechos conflitantes daquele mundo tão parecido ao seu, e buscar um caminho para casa. Galera, quem não jogou não tem noção, principalmente para a época. Os CGs, né, que é computação gráfica, as cenas de computação gráfica muito belas, a história, uma das histórias mais lindas e complexas que eu já vi nos games. Enfim, gráfico, pro Play 1, vocês têm que entrar no contexto. Mesma coisa, tem gente que fala, a Bíblia no passado, o Antigo Testamento é um Deus mau e tal, porque a pessoa fica vendo na visão de hoje. Você tem que entrar
naquela linha temporal, naquele contexto, naquele momento, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, tanto na questão de Bíblia, aí, que é outro assunto, quanto na questão dos games. Então, se você voltar em 99 e analisar o que tinha em 99, ou então, se você pegar qualquer jogo do PlayStation 1, você vai ver o nível de Chrono Cross, entendeu? Mas vocês têm que avaliar tudo. Ah, não, tem jogo que tem um gráfico melhor, tá? Mas tem o mundo do tamanho que é, tem a quantidade de música, de personagens jogáveis, e personagens, no geral, jogáveis e no geral. Enfim, vocês têm que pegar e pôr na balança. Então, pra época, o menu de luta, né, de habilidade, de forma de lutar, de jogar, etc. Foi um marco para a época, né? Um jogo muito, muito interessante. As músicas, enfim, a viagem no tempo, né, e etc. Muito da hora. A icônica menina de olhos azuis da CG inicial, CG é computação gráfica. Kid, ou seja, vocês têm um gráfico normal pro jogo e tal, aí em determinadas partes muda para uma computação gráfica, né? E outros 43 personagens jogáveis, pasmem, ajudam no... Eu falei pasmem porque são no total 45 personagens que você pode jogar, incluindo o personagem principal. E eu deixei no final desse artigo aqui um guia para quem quiser encontrar todos. Então tá. Outros 43 personagens jogáveis, pasmem, ajudam em sua jornada através do arquipélago El Nido, o mundo do jogo. Na luta por revelar seu destino, o grupo parte em busca da misteriosa Frozen Flame e tem em seu caminho o vilão Lynx, um sombrio antagonista que planeja capturar Serge e bagunçar ainda mais a intrigada lore do jogo. Lore é um termo, lore fala, né? Se for traduzir para português, se não me engano, é folclore. Mas toda vez que vocês ouvirem esse termo lore, né, nos games, alguém usando, é mais gringo que usa. Só quer dizer que é tipo assim, é uma história por detrás da história. Entende? Você tem a história principal e você tem umas historinhas que vai contando por detrás. Tipo um folclore mesmo, que eles ficam lá no passado, alguma coisa, entende? É uma história por detrás da história. Igual a gente, quando era criança. Ah, tem a mãe do ouro, tem a mula sem cabeça, não sei o que, entende? Então seria uma história com porque tem a história com H, que é a história real, e a história com que é tipo um folclore. Então, pra resumir, lore seria tipo isso. Então, beleza. Um sombrio... Cadê? Vou voltar um pouquinho aqui para voltar no fio da meada, né? A icônica menina de olhos azuis da CG inicial, Kid, e outros 43 personagens jogáveis, pasmem, ajudam-no em sua jornada através do arquipélago El Nido, o mundo do jogo. Na luta por revelar seu destino, o grupo parte em busca da misteriosa Frozen Flame e tem no seu caminho o vilão Lynx, um sombrio antagonista que planeja capturar Serge e bagunçar ainda mais a intrigada lore do jogo. Ou seja, bagunçar mais por quê? Porque tem essa história que não é bem conto folclórico. Nesse caso aqui eu vou falar um pouquinho, é sobre o personagem Luca, que era do lado do Chrono Trigger, entende? Então fica aquele ar de o que está acontecendo, será que é real? Fica mais em sonho, numa brisa, quando está pensando em determinados pontos, entende? Então quando o Lynx aparece, você passa a jogar com ele, mas na verdade agora você não está jogando com ele, é o próprio Serge. É spoiler, gente, mas tá no corpo dele, entende? Então é muito interessante, você vai jogando, você quer saber por que tá no corpo do outro agora, por que você controla o mal, mas na verdade não é o mal, porque é o personagem do bem, e o do mal tá no corpo do seu personagem, então todo mundo tá andando com você, que na verdade é o do mal, entende? Enquanto você é o verdadeiro e todo mundo te ataca, muito interessante. Chrono Cross foi aclamado pela crítica, ganhando a nota 10 no site GameSpot, e tendo o score agregado de 92,28% de acordo com o site Game Ranking. Mais de 1,5 milhão de cópias do jogo foram vendidas em todo o mundo, e levando ao seu relançamento com o selo Great Hits. Então, com o selo Great Hits, eles já lançaram com a Square Enix, né? Se eu não me engano, quando o Chrono Cross saiu, ainda era Square, né? Sozinha, né? Depois ela fundiu com a Enix, aí virou Square Enix, né? Square Enix, que lançaram ótimos jogos, né? Aliás. Apesar de todo o sucesso de vendas e de críticas, o jogo não é tão amado e reverenciado pelos fãs de RPG como seu antecessor. Talvez quer dizer, no grande público você acaba vendo isso, mas quem gosta de Chrono Cross ama mesmo, como eu prefiro ele, entende? Mas também não tenho propriedade para falar, porque eu não zerei o Chrono Trigger. Talvez pela nostalgia que o primeiro título envolva, ou pela popularidade do Dream Team
que infelizmente não voltou para a sequência. Porém, Chrono Cross é um título imperdível e garante horas e horas de diversão, principalmente se for jogado em sequência do Chrono Trigger. É o que todos falam, é o que eu li, é o que eu estudei, e depois de entender toda a história, com certeza, se você quiser entender o enredo, a história e tudo mais, se você pegar na sequência vai ser um jogo foda, os dois. Aí eu destaco aqui, né, eu particularmente gosto mais de Chrono Cross. Não joguei o antecessor na infância, talvez por isso eu gosto mais de Chrono Cross. Porque ainda que o jogo seja muito bom, e eu com certeza, tecnicamente falando, gosto pra caramba dele, ainda vai juntar a nostalgia, né, que faz toda a diferença, que é aquele valor que não tem preço, que é um valor emocional, né, sensorial. Porque além de ter o valor do jogo em si, ainda tem tudo que aconteceu ao seu redor, o momento que você viveu naquela época e assim sucessivamente. E o momento que eu vivi naquela época, eu ficava no quarto jogando e era isso mesmo, e o máximo que eu fazia de diferente era estudar. Então, enfim. Em uma manhã, acordado por sua mãe, Serge parte para encontrar sua amiga Lina em uma praia. Aqui, uma clara referência ao primeiro jogo. Lá ele desmaia e acorda em uma dimensão alternativa, onde 10 anos antes havia morrido afogado. Então o jogo começa praticamente assim, entendeu? Depois que você pega alguns personagens e tal, você tem que ir pra uma praia buscar tal coisa. Aí tem uma cena que ele cai lá assim, aí ele acorda na mesma praia e tal. Aí você vai voltar, acha que tá tudo certo, você tá em outro espaço-tempo, entendeu? Em outro tempo, em outro momento do espaço-tempo, no qual ele lá tá morto, entende? Aí ele assusta, como assim? Eu tô morto, ninguém reconhece ele, algumas pessoas ficam meio assim e tal. Neste novo mundo alternativo, confuso e perdido, Serge acaba conhecendo Kid, que o convence a acompanhá-la em busca da lendária Frozen Flame. Ao invadir a mansão onde o Frozen Flame supostamente estaria, Serge descobre que sua morte 10 anos atrás causou a divisão da realidade em duas dimensões, a que ele sobreviveu e a em que ele havia morrido. Então acontece esse incidente aí, ele acorda nesse lugar e ele descobre que lá ele tá morto, né? Então no momento que ele morre nesse local aí, a realidade é dividida em duas percepções, no caso do jogo, né? Aquele morre, como diz aqui, e aquele seguiu. Então diante daquele seguiu, ele acaba voltando aquele morre para conseguir entender, né? O desenrolar de tudo isso. Além disso, o nosso herói também descobre que o amuleto que Kid carrega permite viajar entre as dimensões. E a partir daí que nossa aventura se inicia, com direito a um cruzamento entre nossa história e seus personagens com a história e os personagens do primeiro jogo. Um prato cheio para quem é fã de Chrono Trigger e uma das histórias mais interessantes do mundo dos games. Realmente é muito interessante. E o jogo não é muito simples. Por quê? Porque depois que você tem acesso ao amuleto da Kid para você poder andar na realidade, o jogo ele não te... Tipo assim, você pode ir e voltar para as duas realidades ao seu bel prazer. Em alguns momentos não e tal, mas na grande maioria pode. Então muitas vezes você não sabe o que você tem que fazer e ainda você tem que saber em qual mundo, entendeu? Então é um jogo bem interessante e complicado, é difícil, principalmente para quem nunca jogou RPG. Novamente, mais mudanças no gameplay. Chrono Trigger ficou famoso por abrir mão das batalhas de turno por algo mais real-time. Um tipo de experimento que era raro em JRPGs, ou RPG dá na mesma, a diferença é que RPG lá no Japão, JRPG é mais pro lado de cá, que dá na mesma. Da época. Novamente, Chrono Cross se esforça para inovar o sistema de turnos, criando mecânicas interessantes. Eu até escrevi aqui, eu vou ler. Eu particularmente adorei, na época nem tinha coisas parecidas. E realmente, o esquema de luta de Chrono Cross é muito da hora. Pra hoje ainda eu acho. Pra época nem se fala. Pra hoje, pra quem dominou tudo certinho, pra quem joga normalmente assim, levianamente, nem sacou, viu o mínimo ali, não sei o que, mas com o mínimo você já vê que é interessante. Agora se você pegar mesmo todas as manhas, eu vou tentar passar aqui as principais, é um jogo muito interessante, muito bom, a forma de jogar mesmo, as lutas e tudo mais. Eu particularmente, na época, eu particularmente adorei o mecanismo, né? Na época nem tinha coisas parecidas. Assim como no primeiro jogo, os encontros aleatórios foram banidos. Ou seja, não é igual aqueles jogos que você tá andando, faz igual Final Fantasy e entra na luta. Tá entendendo? E muitos desses jogos, por exemplo, o Breath of Fire, no mapa, chega a ser absurda a quantidade. Tem vezes que você acabou de lutar, você dá um passo já tem outra luta. Isso chega a irritar às vezes. Eu nunca me irritei, hoje em dia eu me irritaria porque eu não tenho tanto tempo assim. Mas quando eu era criança eu não me irritava não. Na verdade eu ficava um tempão jogando e aumentando meu level e tal pra chegar no chefão e dar nele um pau. Então, o jogo, eu gosto...
Pra não parecer que eu tô sendo incoerente, né? Ah, mas você não gosta de jogo nível fácil? Tá, eu não gosto de jogo no nível fácil, mas eu fortalecer meu personagem pra chegar no chefão e dar um pau nele, eu não vou ficar deixando meu personagem fraquinho pra eu apanhar pro chefão. Eu luto com vários monstros fortão, vou treinando, pegando leva e tal, aí chega um chefe pra facilitar, né? E outra, nem sempre os chefes são fáceis. Chrono Cross, Final Fantasy, esses jogos têm vários chefes em sequência, enfim. Então é inteligente você fortalecer seu personagem pra enfrentar o chefe, né? Os boss. Então eu não tô me contradizendo, né? Eu gosto de jogo difícil, mas tá dentro do contexto você fortalecer seu personagem também, pra enfrentar personagens difíceis. Assim como no primeiro jogo, agora a maioria dos inimigos podem ser vistos conforme o jogador explora o ambiente, deixando a opção de evitar ou não batalhas necessárias. Ou seja, ao invés de ser desse jeito que eu falei, né, e entra, você vê os monstros. Então você pode escolher, teoricamente, vamos dizer assim, se quer lutar ou não. Por que teoricamente? Porque tem uns monstros que andam devagarzinho, você consegue desviar deles pouquinho. Outros andam rápido, outros pulam, outros vêm voando, outros são tão grandes que ocupam o caminho. Então você tá vendo ele, mas às vezes você tem que esperar horas ele ir para algum lugar para você conseguir passar. Então nem sempre também dá para você evitar uma luta, mas é possível. Chrono Cross traz um sistema de combos que permite que o jogador escolha entre 3 níveis de ataque e juntá-los de forma a produzir um conjunto de golpes. Conforme os personagens sobem de nível, novas técnicas são disponibilizadas. Ou seja, você começa com um tanto específico de técnica. Aí você tem o golpe nível 1, nível 2 e nível 3. Se você dá o nível 3, você consegue dar menos golpes. Eu acho que no nível 3 você consegue dar só 2. Se eu não me engano, tem que lembrar. Só que a margem de erro para você errar é maior. Mas se você acertar, já dá logo um strike, né? Arranca muito mais sangue, certo? Então se você usar nível 3, você pode dar menos golpe. Se você usar nível 1, você consegue dar mais golpe, acaba errando menos golpe, no entanto eles são bem mais fracos. Então você tem que ponderar. O nível 2 já está entre meio a isso tudo, a chance de errar também, né? O nível 2, para quem quer começar mais assim, nível 2 seria o que você consegue bater mais. Só que você tem que saber trabalhar com isso aí. Isso aí tem que ir no feeling e também tem uma probabilidade que você consegue ter uma noção básica de que você vai acertar ou errar. Então, na época, quando eu peguei muito feeling e tal, eu conseguia dar muitos strike, né? Que é os golpes que quebra a arma do... strike, né? Além disso, o jogador tem a opção de juntar golpes conforme os personagens sobem de nível, novas técnicas são disponibilizadas. Então beleza, você tem esses 3 níveis de golpe normal e você tem as técnicas, né, magia e as barrinhas para você poder equipá-las. Então você começa com um tanto específico de técnica. Na medida que você vai evoluindo, você vai ganhando mais técnica e vai ganhando mais lugares para posicioná-las. Então tem técnica de nível, por exemplo, de nível 5. Se você pôr no nível 5, vai ser o local dela, a força dela e etc. Mas você tem a opção de voltar um pouco, entende? Então você diminui a força dela, mas tem outras vantagens. Pode colocar mais, entendeu? Por exemplo, você voltou ela um pouquinho, você pode colocar nessas 4 casas e ainda as 2 dela, ou uma que tiver. Então você vai ter mais dela, no entanto as que você voltou, elas estão mais fracas. Mas dá pra você também pegar golpes mais fracos e colocar lá pra frente, eles ficam mais fortes. Entende? Então você tem que balancear. Então não é porque um golpe muito forte você colocou lá junto com... Por exemplo, tem um golpe de nível 1 e tem um golpe de nível 5. Se você trazer esse golpe fortão de nível 5 pro nível 1, você vai ver se compensa. Por quê? Nem sempre esse de nível 5 lá na casa do nível 1 vai ficar com o poder do nível 1. Normalmente eles ficam bem mais fortes que o nível 1, mas em comparação a si mesmo ele perde muito ponto. No entanto, ele fica mais forte que aquele nível 1 muitas das vezes e você pode ter mais, entende? Então você tem que ir trabalhando, né? Você vai fazendo seu personagem conforme você queira, né? O inimigo que você vai enfrentar, ou o tipo de personagem que você quer fazer e assim sucessivamente. No menu de ações da tela de combate, temos as opções dos níveis de ataque. Pera aí, pulei uma parte aqui, né? Eu parei aqui. Conforme o personagem sobe de nível, novas técnicas são disponibilizadas. Além disso, o jogador tem a opção de juntar habilidades de 2 ou mais personagens em combinações de ataques. Também tem isso. Tem como você combinar 2 personagens para fazer um ataque só, ou 3, e assim vai. No menu de ações da tela de combate, temos a opções de níveis de ataque. Bater mais fraco, mas com maior chance, já expliquei isso aqui, né? Maior chance de acerto. Ataque equilibrado e bater mais forte, mas com menos chance de acerto. Então, o que eu indico para as pessoas, na verdade, não é começar no nível 2. Faz assim, ó, bate nível 1,
bate nível 2, bate nível 3. Então você vai conseguir bater uma vez de cada, mas a probabilidade do personagem errar a batida é bem menor. Entende? Então se você bater uma vez no nível 1, bater uma vez no nível 2, bater uma vez no nível 3, você encerrou as possibilidades de bater, basicamente, entendeu? Tem que jogar para entender melhor. Mas dá pra você começar direto no 3. Já vai dar 2. Você pode bater o do 3 duas vezes. Vai dar 2 golpes muito fortes. Só que às vezes erra as duas vezes. Então assim vai. Beleza, né? Esse sistema é quantificado percentualmente. Então você tem que ter um discernimento, né? Um bom senso ali, saber lidar com isso. Possibilitando ao jogador fazer um cálculo de verdade, de cabeça, das probabilidades de conseguir um critical hit. Então, o critical hit é isso que eu tô falando, né? Que realmente faz ter um barulhão. Você percebe que deu um critical. Às vezes dobra até mais que o dobro da quantidade de sangue do inimigo que tirar, né? De sanguinho, né? A gente chamava sanguinho na época, até hoje fala assim. Então, beleza. Deixei umas imagens ilustrando isso tudo. Assim como o sistema de ataques, também temos mecânicas inovadoras nos sistemas de magias. Em El Nido, a magia é controlada por entidades conhecidas como Elements, que organizam os feitiços através do Elements Grind. Dependendo de sua posição, magias fracas podem ter seus efeitos fortalecidos ao custo de mais tempo para execução. Então, entendeu, né? Por exemplo, você tem magias mais fracas, só que você já tem... Porque assim, ó, é igual um violão, por exemplo. Você tem várias casas, vamos supor que cada aqui é uma casa. Você tem 4 casas. Só que, por exemplo, aqui nessa casa aqui de 1, você tem 3 lugarzinhos. Na casa de 2, você tem 4 lugarzinhos. Na casa de 3, você tem... Enfim, vai aumentando os lugares de colocar. Aí, se você tiver uma magia de nível 1, você pode trazer ela aqui para o nível 4. Ela vai ficar muito mais forte, dependendo da quantidade de casas, você pode encher aqui de casinha de nível 1. Quanto mais pra cá, mais forte ela fica. Só que aí, por exemplo, aqui ó, você consegue usar ela quase de início de luta. Aqui já vai demorar mais um pouco, porque você tem que, de acordo com a luta, vai liberando, entende? Então você pode controlar. Então por que eu ia colocar eu sou burro para colocar uma magia forte lá no começo? Não, não é burro, como eu disse. A energia... A quantidade de sangue que vai tirar do inimigo vai diminuir. No entanto, você vai poder usar ela mais rápido. Então você tem que balancear o que vale mais. Se você quer usar ela mais rápido ou você quer esperar o momento de usar com mais sangue. Cadê? Dependendo das posições, magias fracas podem ter seus efeitos fortalecidos ao custo de mais tempo para execução, enquanto que magias fortes podem ser lançadas rapidamente perdendo parte do seu poder. Entendeu, né? Eu tentei explicar o melhor possível isso aqui. Mas eu acho que quem nunca jogou, nem tá vendo aqui as imagens, fica difícil de entender. Por isso que eu digo, acompanhe o texto, as imagens e tudo, se você nunca jogou, que fica mais fácil para entender. O ataque, dependendo do nível de força, acrescenta um valor respectivo no grind, consumindo estamina ao ser usado. E em contrapartida, libera elementos mais poderosos. Por fim, cada elemento e cada personagem tem uma cor específica, definindo a eficácia dos efeitos executados por personagens de acordo com as cores iguais ou opostas ou contra certas cores do inimigo. Parece que ficou confuso, mas eu vou explicar. Assim como na nossa escola e como na realidade geral, cada personagem ali, ele tem uma tendência, ou seja, uma cor. Tem um personagem que ele vai ter a tendência azul, a cor azul, um personagem vai ter a tendência vermelha, outro personagem vai ter a tendência amarela, ou seja, a cor, né? Então, quando você entra com eles no campo de luta, o inimigo também tem sua cor específica. Então, você vai ter, quem estiver vendo a imagem vai ver melhor. Você vai ter acima, né, tipo, como se fosse aqui, ó, aqui você está vendo aí no monitor, né? Aqui você vai ter um medidor, vai ter um círculo com três pedaços de cores, entendeu? Então, se você usar a magia vermelha, né, e o campo tiver com a cor... É muito complicado de explicar isso, que vocês têm que ver, gente. Eu só posso dizer o seguinte: você tem também a cor, né, tipo Yu-Gi-Oh! Mais ou menos, ou Magic, o jogo de carta. Então você consegue trabalhar com isso também. Se você tiver com um personagem vermelho, as magias vermelhas vão ficar mais fortes. Se você conseguir combinar tudo lá em cima da mesma cor, deixar tudo vermelho, aí as magias suas vão ficar mais fortes, porque o campo vai estar vermelho. Então, se você já estiver na época de invocações, se você deixar tudo aquilo ali vermelho e você tiver no seu grupo invocações vermelhas, você pode invocá-la. Entende? E assim funciona. Cada batalha apresenta um indicador dos últimos 3... falei, né? O ataque, dependendo do nível da força, acrescenta um valor respectivo ao grind, consumindo estamina ao ser usado, e em contrapartida, libera elementos mais poderosos. Por fim, cada elemento
Element, e cada personagem tem uma cor específica, definindo a eficácia de feitiços executados por personagens de acordo com as cores iguais ou opostas ou contra certos inimigos. E esse jogo não é fácil, tô dizendo, tem, por exemplo, um personagem chamado Dario. Ele é extremamente complicado, véio. Na época eu peguei um jeito de matar ele, um macete, mas mesmo assim era muito difícil. Então você tem que jogar muito com essas cores, dependendo da cor do seu inimigo e a magia que você usar, você dá sangue para ele ao invés de tirar. Dependendo da magia e da cor dele, você tira pouco sangue. Se você for esperto, souber combinar, por exemplo, um exemplo mesmo, se ele não tiver... Tem muitas variáveis. Por exemplo, você pode ter um inimigo que ele é de fogo, elemento vermelho. Aí você vai com um inimigo, com um personagem que ele fica forte com água. Eu acho que é o elemento azul. Deve ser um elemento azul, não lembro agora certinho, mas é o azul. Então se você usa um elemento de água num personagem de fogo, você vai conseguir um dano maior. A não ser que esse personagem, por ser já fraco contra esse tipo de coisa, ele já tem uma armadura, ele já tem uma defesa específica, né? Mas você também consegue encontrar pontos fracos dos inimigos diante das cores que eles proporcionais, né? Respectivas. Então é isso, né? Olha lá, cada personagem tem uma cor específica definindo a eficácia de feitiços executados por personagens de acordo com as cores iguais ou oposta ou contra certas cores de inimigos. Foi isso que eu expliquei aqui agora. Cada batalha apresenta um indicador das últimas 3 cores de magias utilizadas. Esse indicador é o Element Field, ou seja, a cor do campo de batalha. É uma cor no Elemental Field. Determina que cor está predominante na batalha, tornando a peleja mais vantajosa para personagens ou inimigos daquela cor. Ou seja, por que é difícil? Vamos supor que você quer invocar. Você quer invocar uma invocação vermelha. Então, para facilitar para o jogador, seria bom que ele já colocasse 3... Dá para fazer de diversas formas, eu estou dando um exemplo. Coloca 3 personagens seu, porque você pode jogar só com 3, que trabalham com elemento vermelho. Então vai ficar mais fácil, né? Porque por exemplo, você tá com um personagem de elemento vermelho, você usa um elemento vermelho, já colore lá, vermelho. Tem que colorir 3 vezes, para o campo ficar da cor respectiva. Aí o outro personagem é azul, você usa uma energia azul, colorir de azul, entende? Então o que acontece? A missão... O desafio é colorir da mesma cor, porque aí o campo está daquela cor específica, então seus golpes daquela cor específica vão ficar mais forte e você pode invocar se tiver invocação daquela cor. Mas qual que é o BO? Primeiro, se você tiver outros personagens com outra cor, porque aí você mesmo muda a cor ali do campo, ou do seu inimigo. Já aconteceu vezes, por exemplo, colori 1, colori 2, colori 3, já poderia invocar, só que agora é a vez do inimigo. Então o inimigo tem uma cor diferente, ele vai colore de outra cor. Então, entendeu? Tem uma dificuldade no time de executar essas possibilidades. Cada batalha apresenta um indicador das últimas 3 cores de magias utilizadas. Esse indicador, já li essa parte, né? Como é que é? Determina... Então, essas cores determinam que cor está predominante na batalha, tornando a peleja mais vantajosa para personagens ou inimigos daquela cor. Entende? Ou do mesmo jeito que se você não cuidar, você deixa ali, coloriu tudo de amarelo, sem perceber, tá jogando lá na moral, usou... Porque você pode colocar magia de qualquer cor em qualquer personagem, entendeu? Não tem que ser, o personagem é vermelho, só cor. Você pode colocar qualquer cor. Então vamos supor que sem querer você coloriu ali tudo de amarelo. E sem perceber, porque acontece. Sem perceber o inimigo, o boss, é amarelo. Você se ferrou, entendeu? Você colocou uma extrema vantagem no seu inimigo. Ataques físicos, elementos e a defesa serão incrementados conforme o campo inclina-se para a cor de algum personagem ou inimigo. O jogo inclui ainda as famosas invocações, que aqui são elementos que conjuram alguma criatura poderosa e requerem um esforço maior para serem realizados. Ou seja, um esforço maior diante disso que eu acabei de falar, porque você tem que deixar de uma cor só. E você mesmo pode atrapalhar isso com seus próprios personagens, dependendo das cores das magias, e o inimigo também, que tá ali, entendeu? Você tem que torcer para ele atacar normal, porque quando ele ataca normal, não colore o campo, é só quando usa uma magia daquela cor. Então muitas vezes você coloriu o campo todo, chegou a vez do seu inimigo, você tem que torcer para ele atacar normalmente, porque se ele usar uma magia, ele descolore o campo, então volta pra sua vez, você já não pode invocar. Aí você começa de novo, porque aí, por exemplo, você coloriu azul, azul, azul. Aí ele usou e entra um vermelho na frente. Aí você usa o azul, entendeu? Aí o azul vai empurrando que é vermelho de novo, você tem que colorir tudo de azul. Uma obra de arte que atravessa os tempos.
Logo após Xenogears ter saído do forno em 1998, Xenogears também é um jogo bem interessante de comentar. Em algum momento eu comento. Teve vários problemas, foi um jogo ousado para a época. Eles não tiveram recursos nem como terminar direito, então o segundo CD saiu uma merda. O jogo não ficou pronto do jeito que deveria. Portanto, ele mereceria um remake hoje em dia com a tecnologia de hoje mais completo. Em vez de trazer igual ele foi, aqueles problemas que uma hora a gente conversa sobre, trazer ele completo. Seria muito interessante. Xenogears também é um RPG bem da hora. Eu também não sou fã de coisa de robô muito e tal. Eu tava conversando no grupo esse dia. Conversando não, pareci lá e dei uma opinião. O irmão Levi lá tava falando sobre o anime Evangelion. Então o Evangelho também, a gente citou lá, né, anime de robô. Eu não lembro de um anime de robô que eu tenha gostado, nem nada. Mas esse é interessante. É a mesma coisa o Xenogears. Xenogears eu nunca procurei, quero um anime de robô, quero um RPG de robô. Não, mas Xenogears é um RPG de robô que é muito interessante. Só que teve esse problema pra época por ser um jogo ousado, né? Então não tinha suporte. Assim como o filme Avatar, que ele foi planejado, se não me engano, desde 95, mas aí não tinha tecnologia, foi esperando o mínimo possível para lançá-lo. Aí lançou o filme Avatar que a gente conhece, o Avatar Os Azuis, mas até onde eu sei ele poderia ser melhor. O cara queria mais ainda do que aquilo. Ele só lançou na primeira oportunidade, ele falou, não, aqui já dá para lançar. Então beleza, vamos continuar. Uma obra de arte que atravessa os tempos. Logo após Xenogears ter saído do forno em 1998, a Square aprovou o lançamento da sequência de Chrono Trigger. Masato Kato, produtor e roteirista do jogo, já vinha ensaiando ideias desde 1996, quando lançou uma obscura sequência para um acessório do Super Famicom, o Radical Dreamer, que nunca saiu do Japão. O Super Famicom seria o Super Nintendo lá no Japão. Apesar de Radical Dreamers nunca ter visto o sol por nossas terras, o plot inicial foi basicamente todo transportado para Chrono Cross, fazendo dele a sequência oficial. Assim, a ideia de criar um mundo dividido por dimensões paralelas foi crucial para conectar a história do primeiro mundo com a do segundo, como é conhecido nas histórias de viagem no tempo. O que eu quero dizer aqui? Na maioria, eu vou chegar na parte, vocês vão entender. Eu deveria ter lido antes, mas eu comecei e vou terminar. Na maioria dos filmes de viagem no tempo, vocês podem ver, se um personagem voltar, pega o efeito borboleta, pega até, enfim, se você voltar no passado, tem um consenso nesse filme, se você voltar no passado e se ver, ou alguma coisa acontecer com você mesmo, tal, a linha do tempo ela se divide em duas, né? Mas enfim, vamos lá, cadê? Apesar de Radical Dreamers nunca ter visto o sol por nossas terras, não é aqui não. Como conhecido nas histórias de viagem no tempo, quando uma interferência ocorre, ela sempre acaba dividindo a realidade em duas dimensões. Na verdade, nem é só se ver, qualquer interferência mesmo. Você voltou no tempo, igual o efeito borboleta ou qualquer um desse tipo, até o De Volta para o Futuro. Eu tô para fazer também coisas relacionadas a esse filme, que é um dos filmes... Outra, né? Por isso que eu tô falando. Um dos filmes que eu mais assisti na minha infância, e eu voltei a ver recentemente, eu com a Adri. Então eu fiquei, putz, que Dark o quê? A Dark é foda pra caramba, mas bebeu muito ali, muito mesmo, então eu quero falar disso em determinado momento. Mas, por exemplo, também o De Volta para o Futuro, assim que ele voltou ali no passado ali, ele já teve interação com o passado dele mesmo, então ele já criou outra linha temporal, porque não importa, mudou. Ainda que seja a mesma, né? Então vai ter alterações e, por consequência, uma nova dimensão ali existe, na terminologia que eles usam, né? Dimensão, quando eu falo, uma linha temporal ali. Beleza. Quando uma interferência ocorre, ela sempre acaba dividindo a realidade em duas dimensões. Ou mais, se voltar mais uma vez, 3, 4, 5, 6. Muito interessante. Tô com umas coisas para falar aqui, mas eu vou falar quando a gente for falar sobre De Volta para o Futuro. Pela primeira vez na minha vida eu assisti a trilogia. Outra coisa que eu quero fazer com o Karate Kid também. Karate Kid, que é o Cobra Kai, né? Eu vi muito ele, né? Mas eu nem sabia que tinha o 2 e o 3, né? Parece até uma realidade paralela a isso. Da mesma forma também o De Volta para o Futuro, eu vi muitas vezes, um dos filmes que eu mais vi, mais gosto da minha infância, esse é da minha infância mesmo. No entanto também tem o 2 e o 3, né? Que eu fui ver agora recente. E muito bom mesmo, muito bom. O 3 é meio ruim, né? Mas dá pra entender e não é hora de falar disso. Conforme a equipe foi colocando a mão na massa, o jogo foi ficando mais e mais complexo. Segundo a própria Masato Kanto, Chrono Cross acaba resolvendo o destino de um personagem do primeiro jogo. Personagem esse que ele não conseguiu explorar em Chrono Trigger. Obviamente não vou falar de quem se trata e nem que trama é essa, para não estragar a surpresa.
Pô, mas tem a ver com, eu não falei, mas tem a ver com Luca, né? Quem não jogou não vai nem saber. É igual também o próprio Dark. Eu posso dar spoiler à vontade aqui de Dark. Se você não assistiu, você não vai compreender, entende? Você não vai discernir. Então na hora que você está assistindo, você não vai nem lembrar, porque não faz sentido. Porque é muito desenrolar, entendeu? Então você dá spoiler quer dizer, tem alguns spoilers de Dark que não dá pra dar mesmo. Mas dependendo do spoiler, nem acaba nem sendo spoiler, por causa do que eu tô falando. O desenrolar é bem complexo, então você nem vai entender pra poder lembrar. Cadê? Chrono Cross acaba resolvendo o destino de um personagem do primeiro jogo, personagem esse que ele não conseguiu explorar com o Chrono Cross. Obviamente não vou falar de quem se trata e nem da trama é essa, para não estragar a surpresa. A equipe chegou a ter cerca de 80 desenvolvedores, com mais de 20 artistas criando cenas em CG, que é computação gráfica, e uma equipe enorme para controle de qualidade. Existia uma forte pressão para superar o primeiro jogo, Chrono Trigger, e a equipe trabalhou exaustivamente até o final. Mas ideias criativas não faltaram, e os desenvolvedores buscavam também uma identidade própria. O inovador sistema de batalha, por exemplo, buscava evitar o grinding, eu não sei pronunciar isso aqui, eu acho que fala assim mesmo, grinding, repetitivo, tão característico da proeminente saga Final Fantasy, que vivia sua era de ouro no console da Sony. Final Fantasy é outra série de games que também falarei nesse quadro. Então você vai ver que são dois jogos fenomenais, mas tem características que o outro não tem, entendeu? Por exemplo, o Final Fantasy é isso, você tá andando no mapa, aparece o bicho, você tem que lutar, anda mais um pouco, aparece de novo, você tem que lutar, você não consegue evitá-los, entende? É claro, tem alguns itens que você usa, você vai evitar por um certo tempo e tal, mas no geral você não evita, não consegue evitá-los. Já o Chrono Cross, por exemplo, você consegue visualizá-los no mapa, por consequência, na maioria das vezes, consegue evitá-los. Mas nem sempre você vai querer evitá-los, porque às vezes você precisa enfrentá-los para upar seu personagem, desenvolver seu personagem para enfrentar um boss. Porque se você for evitando tudo, vai chegar uma hora que você tem que enfrentar um boss e fazer uma missão que você não vai dar conta, porque seu personagem está muito fraco. Chrono Cross é uma obra de arte, de importância e brilho ímpares na indústria dos jogos. É um game que trata de assuntos complexos e sérios, ao mesmo tempo que mergulha no melhor da ficção científica. Eles tratam como ficção científica, mas nós aqui da IDL sabemos que são probabilidades conscienciais. O que você faria se pudesse voltar no tempo e mudar tudo, e existisse uma realidade onde sua vida fosse totalmente diferente? É por causa do jogo que eu falo isso, e eu aproveito e deixo um link aí para vocês verem sobre um artigo que eu fiz sobre o Quanto Sabe Chinês, que ajuda a entender muito sobre essa questão de viagem no tempo, metaverso, realidade no geral. Na atual onda de remakes e remasters, fico pasmo com o fato de Chrono Cross só poder ser jogado naquele formato que ele foi concebido em 1999. Ou seja, eu estou dizendo pelas formas oficiais, entendeu? Se você for jogar o jogo oficial, original e tudo mais, você só vai conseguir jogar no Play 1, né? Ou no Play 2, Play 3, se for original, travado, porque aí o Play 2, eles rodam os anteriores, né? Mas de outra forma você não vai conseguir. Entende? Oficialmente. Mas aí eu já acrescento aqui também, ó. Caso você não tenha um console da Sony da geração passada, aqui contando também com o PS Vita, PSP e PS3, né, resta a você esperar por uma remasterização desse clássico ou jogar com emuladores. Hoje é bem mais acessível, tem como jogar pelo celular e até em português. Recomendo esse jogo até hoje, mesmo para quem não jogou e gosta de RPG. Então, galera, hoje está muito mais fácil. Você consegue achar em emulador o jogo até em português. Quando eu cheguei aqui de pouco, se eu não estiver falando besteira, eu acho que o Rogério me passou ele em português. Mas infelizmente, por algum motivo, eu acabei perdendo ele, não sei como, eu não fiz nada para perdê-lo. Que eu instalei uns outros emuladores e tudo mais, aí eu tenho uma versão aqui que está em inglês, entende? Mas existe sim a versão em português, na verdade é bem fácil de achar, como eu sei que eu não vou ter tempo para jogar, para dedicar e tal, eu nem me preocupo tanto isso, apesar que era um sonho. Mas hoje eu já entendo da história, eu queria muito para entender todo o roteiro, o contexto, o enredo, a história, e isso eu já entendo. Mas enfim, vale muito a pena jogar. Cheguei aqui no final, galera. Esse vídeo é mais para fazer um teste aqui. Poderia falar mais sobre questões metafísica e tudo mais e tal, mas não vou fazer isso aqui agora. Pretendo fazer algumas lives usando o StreamYard. Aí a gente pode falar mais particularidades, né? Enfim, contextualizar os games, as séries e tudo mais na questão metafísica. Aqui foi mais para produzir conteúdo, falar um pouco
dos desdobramentos na minha vida, ver quem familiariza, quem jogou também, quem gosta, comentem aí. Vou ficar feliz e contente em ler. E é isso, pessoal. Eu falo que recomendo esse jogo até hoje, mesmo para quem não jogou e gosta de RPG. Irei fazer vídeo lendo, estou fazendo aqui, e falando mais sobre esse e os demais artigos que vir a fazer nesse quadro, ou seja, vou falar sobre diversas coisas, falei sobre David Bowie recentemente da música, enfim, é isso que eu quis dizer aqui. Aí eu deixei um bônus aqui, obviamente não vou ler tudo, tá? Bônus, Chrono Cross conta com nada menos que 45 personagens jogáveis, sendo que muitos requerem que tarefas diferentes sejam feitas para serem recrutados. Vou facilitar, nossa, tem 2A aqui agora que eu vi. Vou facilitar dando uma direção / dicas sobre como pegar cada um dos 45 personagens jogáveis. Ou seja, galera, aqui tem cada um dos 45, mas é claro, não é o detonado, eu não falei, você tem, sabe, não é detonado. É para quem já jogou o jogo, vai saber que momento que acontece essas coisas, ou quem tá jogando ali acompanhando, vai saber a hora, é só ir vindo aqui, lendo, né? Por exemplo, vou pegar aleatoriamente aqui, o Korcha. O filho de Masha entra para o grupo caso você escolha salvar Kid quando estiver em Guldove. Entende? Ou seja, é simples. Lá no começo do jogo você vai ter a opção de salvar ou não Kid. Se você salvou a Kid lá no começo, na hora que você chegar aqui é só você conversar com o Korcha que você vai pegar ele. Tá entendendo? Então, eu estou explicando sem dar muito detalhe, sem ser um detonado. Eu posso dar outro exemplo, né? Lynx, por exemplo, que é o vilão. O grande inimigo de Kid se tornará um personagem permanente do seu membro, né? Em momento específico do jogo. Ou seja, você não vai ter que preocupar em pegar ele vai se tornar membro automaticamente. Tá entendendo? Eu tô explicando aqui para quem quiser pegar todos. Mais um exemplo. Vou falar um dos personagens que eu gostava muito pelo estilo dele e tudo mais e tal. Gostava do Nick também, que é um roqueiro, mas o personagem que eu gostava na época lá do estilo, ele era forte também quando ele entra pro grupo e tudo mais. Grobai, né? Na época eu falava Grob, mas é Grobai que fala, se não me engano. Esse, por exemplo, né? Após ser derrotado na mansão de Viper Manor, em Another World, no outro mundo, né? Grobai ajudará o seu grupo a fugir do local e gostará de fazer parte do time. Enfim, então aqui eu tô dando dicas que para quem for jogando ou para quem já jogou vai saber o momento certo de pegar, por que não pegou, como pegar, o que fazer e assim vai. Eu acho que por hoje é isso, pessoal. Comenta aí, deixa aí nos comentários se você é novo por aqui também, comenta aí se já jogou, se gosta do jogo, se tem críticas positivas e negativas, deixem aí. Se você está acessando esse conteúdo através do canal, não conhece nosso portal, entra no link aí para acompanhar tudo certinho. E é isso, por hoje eu agradeço, o vídeo ficou bem longo, mais de 1 hora, eu não queria que ficasse tão grande, mas esse formato aqui é inevitável que não fique. Se eu fosse dar mais detalhes, falar mais coisas ainda sobre o game, com certeza ia ficar muito maior. E é isso, pessoal. Esse não é de longe o primeiro game que eu joguei, mas é um dos que eu mais joguei sem sombra de dúvida, do Play 1. Os videogames que eu mais gosto na minha vida é o Super Nintendo e o Play 1. Qualquer hora eu vou fazer um artigo também explicando por que o Super Nintendo e o Play 1 são meus games, meus consoles favoritos. E por hoje é isso, pessoal. Agradeço aí. Claro, tem diversos outros jogos excelentes do Play 1, mas esse aqui é um dos que eu mais joguei. Final Fantasy Symphony of the Night também, a gente vai falar desse game. Mas por hoje é isso. Agradeço a participação de todo mundo. Agora eu voltei firme aí pra gravar, gosto muito de fazer isso. E é isso, galera. Agradeço a participação. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ajuda aí escrevendo, dando o seu like. Faz toda a diferença pra gente, pra você. Não exige nada, nem do seu esforço, exige pouco, é só você dar um clique. Não deixe, se você acabou de chegar e tal, o conteúdo do canal é sobre conscienciologia e coisas da vida, então veja aí nossas playlists, os vídeos antigos, faça uma maratona aí que você vai aprender muita coisa interessante e importante. E a partir de então, se você ainda não tinha decidido se inscrever no canal, eu garanto que vai se inscrever, porque é só conteúdo bom e que agrega na vida de qualquer pessoa. Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Luz pra nós.